Rádio Web Nova Vida, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada ouvinte, cada irmão que está aí sintonizado para receber a palavra do Senhor. Vemos o Evangelho sendo apregoado, a palavra de Deus sendo anunciada, sendo derramada todos os dias, e o Senhor nos atenta, nos chama a atenção para darmos ouvido à voz de Deus, darmos ouvido ao que o Senhor tem dito, porque Ele é que opera tudo em nós, é Ele que opera com seu poder, com sua glória, com sua majestade. É Ele quem faz, Ele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. No livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 6, nós vemos um rei que não tinha vínculo com Deus, não era da linhagem de Israel, não servia a Deus, mas tinha seus ídolos, seus costumes. E nós vemos que Daniel estava lá, um servo de Deus, um profeta, um homem de Deus que servia a Deus no seu cotidiano, continuamente, perseverava em orar, em estar buscando a Deus. A palavra relata que 3 vezes ao dia ele se colocava na presença do Senhor, fazia suas orações, estava em comunhão com Deus, e ele era próspero, porque ainda que ele tivesse sido levado cativo pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor, ele, a momento algum, ele se revoltou contra Deus, ele se voltou contra Deus, falou: Senhor, eu guardava os teus mandamentos, os teus preceitos, a tua lei, mas ele ficou firme, ainda que quando ele foi escolhido, junto com seus amigos, para estar servindo diante do rei, ele se apartou das iguarias do rei, ele disse: não vou me contaminar com as iguarias do rei, com isto que este povo se contamina, mas ele falou: eu vou me separar, porque eu tenho um Deus vivo, um Deus santo, não é porque eu estou cativo, porque eu estou nessa prisão, nesse cativeiro, que eu vou abandonar tudo, deixar tudo que eu aprendi, o meu conhecimento de Deus, mas ele permaneceu firme. E nós vemos que com a prosperidade de Daniel no reinado, os príncipes do reino, com inveja, se levantaram contra ele, armaram uma cilada para que pudessem achar alguma falha nele, e eles olhavam e falavam: esse Daniel, nós não podemos encontrar uma falha nele, ele não peca em nada, ele não erra em nada, mas ele serve um Deus, ele é fiel ao seu Deus. Se nós fizermos um decreto, foi aonde armaram contra Daniel, fazendo um decreto real, para que durante 30 dias não se pedisse a nenhum Deus, a não ser em nome do rei. Mas Daniel, ele não obedeceu aquele decreto, porque era um decreto estabelecido por homens e não por Deus. Ele sabia que ele servia um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e Daniel permaneceu firme ainda, orando na presença de Deus. E o decreto dizia que aqueles que não obedecessem seriam lançados na cova dos leões. E Daniel, na sua fidelidade com Deus, foi achado como um traidor do rei e foi levado para a cova. E durante aquele momento, ainda que o rei tinha amizade por Daniel, ele tentou ver alguma forma de livrar, mas não podia porque era um decreto real. Naquele momento, Daniel foi lançado na cova. E naquele momento, o Senhor enviou seu anjo diante de Daniel para fechar a boca dos leões e o livrou. E aqui em Daniel, capítulo 6, versículo 25, o rei, após ver o feito de Deus sobre a vida de Daniel, ver as maravilhas que Deus estava operando através de Daniel, ele fez um decreto para o seu reinado. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Nós vemos que um homem
que servia a outros deuses, tinha seus outros costumes, ele reconheceu a glória de Deus pela vida de Daniel, pela fidelidade de Daniel. Ele disse: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode destruir. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele reconheceu que Deus estava operando através e na vida de Daniel, e ele fez um decreto. Nós precisamos também estar na presença de Deus como Daniel estava, com fidelidade, deixando as coisas do mundo, deixando muitas vezes as coisas que para nós talvez sejam boas, como diante de Daniel foi posto as iguarias do rei, foi posto o melhor, daquilo que o rei se alimentava, do banquete real, e Daniel sempre se separou para servir ao Senhor em santidade. Hoje no mundo cristão, nós vemos as pessoas presas apenas em tradição, apenas em dogmas, apenas, sim, em misticismos, em modos religiosos, mas o Senhor ele nos chama para mudar, o Senhor nos chama para mudança. Nós vemos quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, para ele ir para uma terra que o Senhor o mostraria. E Abraão ele deu ouvido à voz do Senhor. Ainda ele se chamava Abrão, mas ele ouviu a voz do Senhor. Ele não ficou preso, ainda que seus parentes eram um povo idólatra, um povo que não servia a Deus, mas ele deu ouvido à voz do Senhor para andar na presença de Deus, ainda que era uma voz desconhecida, ainda que todos poderiam olhar e falar: "Ih, esse daí está ouvindo vozes, ficou louco já?" Mas ele deu ouvido à voz de Deus. Ele se apartou sim daquilo que não era de agrado de Deus, para ter uma vida na presença de Deus. E a palavra diz que Abraão, ele foi justificado pela fé. Pela fé, Abraão foi justificado por estar ouvindo a voz de Deus. E nós também temos que dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que sair das tradições, dos dogmas. Porque o homem ele vive, o homem carnal, o homem natural, ele não vive na presença de Deus, mas ele vive à base de tradições, de dogmas, de religiosidade, achando que de algum modo ele está servindo a Deus, que ele está servindo sim a Deus, mas o Senhor ele nos chama assim para deixarmos o nosso eu, para não andarmos mais com aquilo que nós sabemos, que aprendemos, mas termos uma transformação diária, todos os dias estarmos transformando a nossa vida, transformando o nosso ser para o Senhor. Em Mateus capítulo 15, versículo 1, os fariseus, eles chegaram tentando provar Jesus, dizendo, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, ou que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós vemos que hoje as igrejas, o povo, se encontra também da mesma maneira. Estão vivendo tradições de homens, preceitos de homens, deixando a verdade,
deixando o que o Senhor nos ensinou, o que Jesus ensinou, querendo viver fábulas, parábolas humanas, falsas doutrinas, e estão deixando a verdade do Evangelho. Eles querem, hoje em dia, eles querem fazer o que está ao seu proveito, aquilo que lhe é melhor, aquilo que lhe é do agrado. Mas o homem tem que renunciar para servir a Deus. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O homem, ele tem que se negar. Não adianta nós queremos viver neste mundo e falar: eu aprendi assim, eu sou assim, porque não é a forma que nós somos. Somos chamados para ter uma transformação de vida, uma transformação diária. Aqueles homens, eles eram conhecedores da palavra, eles eram conhecedores sim, de ponta a ponta. Eles eram estudiosos, separados para estar ensinando o povo no caminho que deviam andar, ensinando as leis. Mas eles estavam transgredindo, eles não estavam vivendo. Eles queriam julgar a Jesus, julgar a palavra de Deus, Jesus operando os seus milagres e maravilhas, mas eles queriam julgar Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus disse: vocês estão presos, ensinando os homens, invalidando o mandamento de Deus pela vossa tradição. E nós vemos aqui que muitos hoje em dia também têm invalidado os mandamentos de Deus. Muitos têm invalidado o que Deus tem dito. Muitos têm apenas olhado aquilo que é de melhor. Ninguém quer tomar a parte ruim da palavra, onde diz para nós nos arrependermos, aonde diz para nós nascermos de novo, aonde diz que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não se arrepender, aquele que não mudar, aquele que não deixar o pecado, não deixar o engano. Mas as pessoas, elas querem falar: não precisa disso, hoje é um tempo de graça, Jesus morreu por nós, está tudo consumado, já foi tudo consumado, Jesus já fez o sacrifício, eu não preciso mais fazer tanto sacrifício assim não, já foi feito. Não, nós temos que buscar a Deus, nós temos que renunciar ao nosso eu, à nossa carne, temos que sim mudar a nossa vida diária. Se ficarmos apenas olhando: Jesus já fez, Jesus ele fez, mas Jesus disse: aquele que cresce em mim, nos meus mandamentos, que seguisse. Nós vemos Jesus quando disse lá em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, nós vemos o Senhor nos ensinando, deixando um mandamento e deixando também uma promessa, para a igreja, que aqueles que crescem fariam também os mesmos sinais, colocariam as mãos sobre os enfermos, falariam novas línguas, os enfermos seriam curados, os demônios seriam expulsos. Mas hoje não tem isso acontecido. Onde Jesus disse no versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, isto está derramado sobre a igreja. Este poder de Deus, esta unção, essa autoridade, o Senhor já sim deu a nós que cremos no Evangelho, que cremos na palavra de Deus. Mas hoje, por causa das doutrinas, por causa dos preceitos de homens, por causa das falsas palavras, tem se deixado o verdadeiro Evangelho, a essência do Evangelho. Muitos querem trazer um Evangelho apenas de bênção, de felicidade, de prosperidade. Que não precisa ser da maneira, não. Jesus foi muito duro. Se nós olharmos, Jesus batia de frente com os fariseus, com os doutores da lei, porque eles não estavam servindo a Deus verdadeiramente. Eles serviam, como Jesus mesmo disse: este povo me louva da boca para fora, e o seu coração está longe. Esse coração nem está preocupado com o meu reino, preocupado com as vidas, preocupado com as almas.
As pessoas só se preocupam consigo mesmo, com seus machucados, com estado dói, qualquer coisa já está abatido, já está triste. Mas o cristão verdadeiro, ele não pode se abater, não pode ficar se abatendo pelas coisas, mas ele tem que se fortalecer no Senhor. Ele tem que entregar sua vida e seus caminhos ao Senhor. Ele tem que negar a si mesmo. O homem que não renunciar à carne, que não renunciar o seu eu, ele não pode agradar a Deus. Aquele que anda na carne, ele não pode servir a Deus, não pode agradar a Deus. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o mundo, servimos ao diabo, servimos os nossos deleitos e prazeres. Mas o Senhor, Ele nos chama para a vida eterna. Se queremos ter a vida, temos que nos esforçar, temos que nos empenhar, temos que dar o nosso melhor. Se é para o mundo, muitos hoje em dia dão o seu melhor. Se é para passar num vestibular, numa faculdade, as pessoas vão lá, estudam, passa dia, passa noite, elas negam até amizades, prazeres, deixam de sair, deixam de estar se divertindo, porque sabem que elas têm um compromisso, elas sabem que elas têm que passar, elas têm uma meta, elas têm um objetivo, e se elas não se esforçarem, elas não vão conseguir passar, não vão conseguir aquilo que elas almejam. E nós também, no reino de Deus, nós temos que correr sim, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos levantar, despertar sim deste mundo, dessa geração. Não é porque existe tradição, não é porque o mundo vem de uma maneira onde os nossos antepassados eram formados, viviam do seu jeito. Não é porque o mundo vem 1000 anos já igual, passando século de século da mesma forma, que isso significa que está certo. Mas nós temos que olhar a palavra de Deus. Se o homem parar, analisar, meditar na palavra de Deus, buscar o Senhor, ele vai ver que ele está errado, que ele não é nem digno de falar: Senhor, eu sou teu filho. Porque como é que vamos falar que somos filhos de Deus se não honramos a Deus, se não damos honra ao Pai, se não estamos preocupados em entrar na presença de Deus, em ter comunhão com Deus? Como é que eu posso falar: Deus é meu Pai, se eu nem me preocupo em estar orando, se estar buscando, estar tendo uma intimidade, dialogando com o Pai, entrar na presença de Deus, falar: Senhor, eu sou teu filho, Senhor, ainda que eu andei disperso, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero voltar. Nós temos que ter uma intimidade. O Senhor nos chama de filho. O Senhor disse assim que não chamava mais nós de servos, mas nos chama de amigo, porque o amigo conhece as coisas do amigo. Mas o Senhor, Ele nos chama assim, para estarmos na presença de Deus, para nós estarmos andando com Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. No Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 10, Jesus disse: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Será que temos sido amigo de Jesus? Amigo de Deus? Será que temos obedecido o Evangelho? As pessoas, elas distorcem o Evangelho. Elas estão apenas preocupadas com os prazeres e deleites deste mundo, com o que elas vão fazer, com o que elas vão estar fazendo no dia de amanhã, como vão estar se divertindo, vão estar se alegrando. Mas elas não estão preocupadas se vão estar servindo a Deus, se vão estar buscando a Deus, se vão estar fazendo uma campanha para mudar o seu interior, mudar a sua vida, mudar aquilo que elas precisam. Mas Jesus disse assim: Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Hoje nós vemos pessoas
apenas buscando a sabedoria do homem. Pessoas que precisam de cura interior, cura na alma, precisam de libertação. E elas não têm o entendimento que isso vem através de Deus, de Jesus, que é o poder de Deus que vai libertar, porque é o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado. E muitos hoje eles querem parar, querem ir atrás da sabedoria humana, querem ir atrás da psicologia, querem ir atrás dos meios humanos, dizendo, ele está triste, está em depressão, tem que ir para o médico. Não, as vidas precisam de Jesus, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós temos que nos esforçar em buscar Deus. A alegria do homem, a vida do homem, só haverá mudança na vida do homem a partir do momento que ele começar a seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos. Muitos querem descartar o mandamento, não estão preocupados em ler a Bíblia. Se leem a Bíblia uma vez por dia, ler alguns versículos é muito, mas o Senhor diz para nós, medita nas minhas palavras, nos meus mandamentos dia e noite, para que vá bem em todos os teus caminhos. O homem ele tem que buscar a Deus, ele tem que sim, se esforçar, meditar na palavra de Deus. Jesus ele quer ter intimidade conosco, quer ter uma afinidade, quer ser nosso amigo, mas para isso temos que nos esforçar, temos que renunciar ao mundo. Não adianta a gente querer ser amigo de Deus e amigo do mundo. Como é que vamos dizer eu sou amigo de Deus se eu não largo o mundo? Se eu não deixo as coisas do mundo? Se eu não tenho uma transformação na nossa alma, na alma? Como é que eu vou falar eu sirvo a Deus? Eu sou filho de Deus? Mas é através da transformação. Jesus disse assim, ainda continuando: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós vemos que Jesus disse que não foi nós que o escolhemos, não foi nós que fomos até Ele, não foi nós que escolhemos, hoje eu vou ser cristão, hoje eu vou servir a Deus, hoje eu vou estar na igreja. Mas o Senhor, pelo seu eterno amor, pela sua misericórdia, por esse amor inefável, a qual a palavra de Deus nos diz, nos ensina, que Ele nos escolheu, e Ele também nos nomeou, para nós darmos frutos, e para que o nosso fruto permaneça, frutos de justiça, frutos dignos de apresentarmos diante de Deus. Ainda o Senhor nos diz, Ele ainda nos faz uma promessa, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, se nós estivermos dando fruto, se nós estivermos ouvindo a voz do Pai, ouvindo a voz do Senhor, andando nos mandamentos de Deus, guardando os mandamentos do Senhor, dando frutos, frutos de justiça, aquele fruto que permanece, com aquilo que nós pedirmos ao Pai, o Senhor Ele possa nos conceder, o Senhor possa sim conceder a cada um de nós, mas temos que nos esforçar. Jesus, quando estava próximo a passar pela morte, Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus dizia: Senhor, se possível passa de mim este cálice, porque ele já sentia a dor, ele já via a dor, ele já sentia a opressão que estava sobre ele naquela hora, aquilo que ele tinha que passar, suportar, mas ele falou: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. Nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. É fácil nós falarmos: Senhor, me abençoa, o Senhor é conosco. As pessoas não querem ter um compromisso com Deus, as pessoas têm deixado a Deus de lado. Como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, o Senhor disse: quando orareis assim, desta forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu? Será que temos parado diante de Deus, falado: Senhor, seja feita a tua vontade? Muitos oram, muitos dizem diversas vezes o Pai Nosso, mas da boca para fora, sem entendimento, sem saber o que estão dizendo. Ou será que permaneceremos hipócritas diante de Deus, diante de preceitos de homens, invalidando a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Mas o Senhor diz para nós, o Senhor nos ensinou a negar a nós mesmos, porque o Senhor nos disse: aquele que quiser salvar a si mesmo neste mundo, perderá a sua alma. Mas aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, esse ganhará a sua alma, esse ganhará a sua vida. E é o que o Senhor ele nos desperta, para termos um compromisso com a igreja de hoje. Ela tem que despertar, o povo de Deus tem que despertar, sair dos dogmas, sair da doutrina dos homens, dos preceitos de homens, das vãs doutrinas que está sendo ensinado hoje em dia. Porque se nós olharmos o Novo Testamento, Deus estava com aqueles discípulos, mas a momento algum nós vemos a palavra de Deus onde eles se levantavam para fazer campanha da prosperidade, campanha das causas impossíveis, campanha onde ia operar o sobrenatural nas áreas financeiras, onde muitos hoje em dia só estão preocupados com o dinheiro. Mas nós vemos homens negando a si mesmo, dando sua vida, até a última gota de sangue, por amor do Evangelho. Mas os homens de hoje têm deturpado a palavra de Deus, têm entrado em dogmas, em preceitos de homens. Mas o Senhor diz para nós sairmos dos preceitos, sairmos de tudo isso que o mundo tem passado, mas nos voltarmos à essência do Evangelho, à essência da adoração, à essência que é Jesus, que é aquilo que Ele nos ensinou, para que possamos ter vida, a vida com abundância. Muitos estão morrendo, muitos estão cegos, como a palavra diz: têm olhos, mas não enxergam, não podem ver, têm ouvidos, mas não ouvem, porque as vidas estão desta maneira, sem poder se chegar a Deus. Mas o Senhor fala para nós ouvirmos a sua voz para alcançarmos a vida, que é a vida eterna em Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, vem estar despertando, Senhor, este povo, Senhor, o povo para o avivamento, avivando a tua obra, Senhor, avivando, Senhor, a tua igreja, Senhor, aonde tem se esfriado, aonde tem deixado, Senhor, o primeiro amor, Senhor. Quantos não tem deixado, Senhor, as primeiras obras, Senhor, para se voltarem às fábulas humanas, Senhor, os preceitos de homens, Senhor, mas que o Senhor venha tocar os corações, abrindo os entendimentos, abrindo a visão, tirando as escamas dos olhos, Senhor, para que eles enxerguem a verdade que está em Ti, a verdade que só há em Ti, meu Pai. Ó Senhor, pois a Tua palavra é a verdade, as Tuas escrituras nos ensinam sim a andarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor, para alcançarmos a vida, Senhor, para termos vida, para termos uma vida próspera também, meu Pai. Ó Senhor, porque o Senhor nos disse, Senhor, se nós guardássemos os Seus mandamentos e andássemos segundo eles, que as bênçãos virão sobre nós e nos alcançariam. Ó Senhor, quantos não estão aí, Senhor, perdendo seu tempo, Senhor, tentando, Senhor, alcançar a bênção, meu Pai, mas não tem posicionado suas vidas, Senhor, diante da Tua presença. Mas que o Senhor possa tocar nos corações, Senhor, tocar nas vidas, Senhor, para que elas se voltem a Ti, Senhor, para que elas venham ter um encontro contigo, Senhor, para que elas venham entender, meu Pai, o propósito, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, o propósito, Senhor, do Teu reino, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que o Senhor tem, Senhor, dito, Senhor, à Tua igreja, meu Pai. Vai tocando, Senhor, a cada vida, tocando a cada ouvinte, tocando a cada irmão, meu Pai, que está sintonizado conosco, Senhor, nesta hora, Senhor, edificando as almas, Senhor, fortalecendo os corações, fortalecendo a cada um na Tua presença, Senhor, dando força, Senhor, para que cada um seja cumpridor, Senhor, da Tua palavra, Senhor, seja assim um cumpridor, meu Pai, dos Teus mandamentos, Senhor, para que possam alcançar, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para cada um, Senhor. Vai, Senhor, abrindo as portas das janelas, Senhor, trazendo as bênçãos, Senhor, sobre as vidas, sobre as casas, sobre os lares,
lugares, Senhor. Ó, Senhor, convertendo os corações, Senhor, convertendo a dureza, Senhor, dos corações ainda que estavam resistindo, Senhor, contra a Tua palavra, Senhor. Mas faz a Tua obra, meu Pai, faz a Tua obra nesta hora, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Toca, Senhor, cada um, Senhor, tocando os que estavam enfermos, Senhor, esses que estavam, Senhor, ó, meu Pai, Senhor, no leito, Senhor, passando, Senhor, ó, meu Pai, mal, Senhor, nesta hora que o Senhor possa tocar, meu Pai, repreendendo todo mal, repreendendo toda seta, repreendendo toda enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Pai, toca, Senhor, as vidas, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando as vidas, Senhor, tocando, Senhor, nos corações, Senhor, trocando, Senhor, nos órgãos, meu Pai, renovando, Senhor, restaurando, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É que nós te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rádio Web Nova Vida, continue sintonizado, ligado com a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor ela venha a ser eficaz, venha a ser frutífera nas vossas vidas, para que o poder de Deus ele possa estar operando, assim como foi na vida de Daniel, onde o próprio rei Dario, ele disse: este é um Deus vivo, Ele salva, Ele livra, Ele tem operado sinais e maravilhas nos céus e na terra. Este Deus a qual nós servimos, Ele tem operado sinais e maravilhas. E por isso precisamos ficar ligados, sintonizados com Jesus. Amém?